A igreja pode se assentar nesse momento. Eu gostaria de convidar o pastor Newton para que viesse à frente. Nós vamos interceder por ele, que estará entregando a palavra nessa noite. O pastor Newton já é um conhecido de muitos de nós, vem da Igreja Cristã em Campo Grande, está hoje encarregado de trazer a palavra do Senhor para nós. É um privilégio poder ouvi-lo, pastor. Obrigado por aceitar o convite. Vamos orar mais uma vez e pedir a bênção do Senhor, a iluminação do Senhor, o auxílio do Santo Espírito. Senhor bendito, nós estamos aqui nessa noite mais uma vez gratos por este culto, por essa oportunidade de cultuar ao Senhor, e nós temos esse momento tão importante e tão solene, ó Deus, onde a Tua palavra, o Senhor mesmo está falando, ó Deus, por meio da Tua palavra, por meio do Teu mensageiro, por meio da Escritura Sagrada que o Senhor inspirou. Nós suplicamos a bênção do Senhor, porque isso, ó Deus, desperta em nós um zelo muito grande, mas também é um grande privilégio, uma grande bênção. Pedimos que o pastor Newton, Deus, seja conduzido pelo Senhor naquilo que Ele já preparou, para que haja, ó Deus, entendimento da Tua vontade para nós, e que o Senhor aplique, ó Deus, a Tua palavra em nossos corações e em nossas mentes, que o Senhor, ó Deus, nos transforme por meio da Tua palavra, ó Deus, como instrumento santo que ela é. Nós dependemos do Teu Santo Espírito, nós oramos agradecidos e suplicando mais uma vez, no nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Deus abençoe, pastor. Obrigado, irmão. Você tem uma aguinha depois? Uma aguinha? Isso. Um copinho de água. Isso. Obrigado. Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês. Obrigado, querido. Obrigado. Trago saudações da ICCG para todos os amados irmãos e agradeço ao convite, do Luiz, do Anderson, de poder estar aqui compartilhando com vocês a palavra de Deus. Eu creio que nós temos aprendido ao longo desse período aí que nós passamos, de grande tribulação, que a igreja é essencial. Você percebeu isso? A essencialidade da igreja, a necessidade de congregarmos, como esse afastamento que houve desse período de pandemia para cá, despertou mais em nossos corações essa necessidade. Acho que você deve ter reparado como um bom cristão, não é? Então eu gostaria de compartilhar com você também um trecho das Escrituras. Nós estamos expondo Hebreus lá na Igreja Cristã em Campo Grande, faz mais ou menos um ano, se não me falha a memória, e já chegamos ali no capítulo 11 de Hebreus. Mas eu gostaria de compartilhar um trecho que, ao meu ver, seria bastante oportuno. No capítulo 10, é um trecho que fala sobre a necessidade de perseverança. Acompanhe comigo esse trechinho. Hebreus 10, do versículo 32 até o versículo 39, a última parte do capítulo 10 de Hebreus. O texto diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Vamos fazer mais uma oração, pedindo graça.
para o nosso Deus, para que possamos ter compreensão desse trecho e possamos também aplicá-lo em nossas vidas, não é? Ó Deus, te louvamos, Senhor, por podermos mais uma vez abrir a Tua Palavra. Que privilégio, que honra temos aqui no Brasil de termos essa liberdade. Te louvamos por isso. E pedimos, Pai, que para cada um de nós aqui nessa noite, tanto aquele que fala quanto os que ouvem, que sejam edificados na Tua verdade. Que todos sejamos santificados na Tua verdade. E que o Teu nome seja honrado, Senhor, nessa noite, através da exposição da Tua Palavra. Dá-me graça de ser fiel nessa exposição, Senhor. E eu te peço, livra-me da soberba, que ela não me domine, Senhor. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Peço isso, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amados, só para dar um pano de fundo para você, o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, aparentemente, parece uma mistura de Velho com Novo Testamento, parece uma coisa meio complexa, não é? E de fato se a gente não estudá-la de maneira bastante, com muita atenção, com muito cuidado, com muito zelo. A carta aos Hebreus, ela foi escrita para igrejas que estavam sendo perseguidas naquela época, e não era ainda a perseguição romana, era a perseguição dos próprios judeus, porque as igrejas a quem essa carta é destinada, os hebreus, eram judeus convertidos ao cristianismo, que por sua vez foram atacados e perseguidos pelos seus próprios patrícios, os judeus. Então eles se sentiram muito mal, tendo que eles deixaram o judaísmo, vislumbrando em Cristo a verdadeira religião, se converteram ao cristianismo, e agora passam a sofrer com isso. Então fica na mente, no coração dessas pessoas: será que eu fiz o certo? Me entregando a Cristo, caminhando com a igreja do Senhor, será que eu fiz o certo? E passava então a tentação no coração desses irmãos hebreus de abandonarem o cristianismo. O autor aqui que nós não conhecemos, nós não sabemos quem é o autor de Hebreus, ele escreve essa carta exatamente para tentar resolver esse problema. Como um pastor, você pode olhar para a carta aos Hebreus da seguinte forma: é um pastor preocupado com suas ovelhas que estavam prestes a abandonar o cristianismo. Então ele se vê na responsabilidade de mostrar para eles a grandeza, a excelência e a supremacia de Cristo em relação a tudo que já havia acontecido no Velho Testamento, da religião passada, do judaísmo. Então ele escreve: Cristo é maior que os profetas, é a última fala de Deus. Ele começa falando que Cristo, antigamente Deus falou aos pais pelos profetas, hoje nos fala pelo Filho. A última fala de Deus é Cristo. Ele fala que Cristo é maior que os anjos, Cristo é maior que Abraão, Cristo é maior que Moisés, Cristo é maior que tudo que havia passado na velha dispensação. E por fim ele chega no ponto de dizer que Cristo é maior que o sacerdócio levítico e que ele é o sacrifício maior. Cristo é tanto o maior sumo sacerdote, o único e verdadeiro sumo sacerdote, diferente dos outros que entravam no Santo dos Santos, ofereciam a sua oferta uma vez por ano e saíam. Esse entrou de uma vez por todas no santuário verdadeiro e ficou. Jesus não precisou sair de lá, ele ficou no santuário. E ele não é somente o sumo sacerdote perfeito, ele é também o próprio sacrifício perfeito. Então por isso Cristo é maior do que tudo. E ele então se vê na necessidade de dizer assim para os seus leitores: irmãos, se vocês deixarem Cristo, não há mais nenhuma outra chance de salvação. Não há. Cristo é a última palavra de Deus, é a última expressão, é a expressão perfeita de Deus, é a revelação maior de Deus. Então não abandonem Cristo, apesar dos sofrimentos. E ele chega aqui nesse ponto, ele mostra aqui, depois de mostrar a grandeza do sacerdócio de Cristo, muito maior que o sacerdócio levítico, e de que o sacrifício de Cristo é muito maior que os sacrifícios feitos no templo, que eram passageiros e não traziam o perdão dos pecados, mas Cristo sim trouxe. Ele é o Cordeiro Santo de Deus, único e perfeito, eterno. Então agora ele chega aqui nesse ponto. Ele falou antes que vocês tomem cuidado com a apostasia. No versículo 26 a 31, ele diz assim: que se uma vez vocês experimentaram
e vocês deixaram, não resta mais nenhuma chance para vocês, não é? E ele chega agora, nesse versículo 32, e ele vai dizer assim: nós precisamos recordar daquilo que nós, igreja, já passamos. Então nós vamos dividir esse trechinho aqui, do 32 até o 39, em 3 partes. Primeira parte, do versículo 32 ao 34, ele mostra, ele faz uma recordação das vitórias passadas, desses irmãos, já cristãos, já tinham experiência do sofrimento. Segunda parte, do versículo 35 a 36, ele mostra focando nas lutas do presente. Primeiro, olhando para o passado, as vitórias já conquistadas, que eles tinham experiência disso. Segundo, vocês precisam de perseverança. Esse é o nosso momento, é o momento que eles estavam passando também, não é? Vocês precisam de perseverança. Qual a palavra para o momento presente? Perseverança. Por quê? Terceira parte, versículos 37 a 39. Porque existe um futuro, e aquele que vem virá. Então, olhando para o futuro, a expectativa futura é a plena salvação. E ele fala aqui dos versículos 37 a 39, né, mostrando o que Deus profetizou através de Abacuque. Ele mostra que é exatamente esse momento que eles têm que ter no seu coração, olhando para o futuro, mas pisando firme aqui, de forma perseverante, para não apostatar, para não abandonar a fé. Então é uma luta, a carta contra a apostasia. Ele chega a dizer no capítulo 13, o autor de Hebreus chega a dizer assim, capítulo 13, versículo 22, rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação. Essa carta é uma palavra de exortação. Essa carta é uma palavra de encorajamento, exortação no sentido também de corrigir erros, e exortação também no sentido de encorajar para que eles continuem. Suportem essa minha palavra de exortação. Então, vamos ver nesse trechinho essa exortação maravilhosa, dos versículos 32 a 39, repartindo dessa forma que eu falei, talvez a gente consiga compreender com mais facilidade esse trechinho aqui. Então, recordando as vitórias passadas, ele começa dizendo, primeira coisa, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos. Sabe o que ele está dizendo aqui? O crente já nasce sofrendo. O crente já nasce sofrendo. Ele está dizendo o seguinte, você como cristão, uma vez iluminado, vocês foram iluminados. O que quer dizer iluminados? Iluminados vocês tiveram seus olhos abertos para Cristo, iluminados, e vocês se converteram a Ele, foram batizados. Iluminação geralmente tem essa conotação de conversão e batismo. Então vocês se converteram a Cristo, passaram a ser luz. E o que as trevas têm com a luz? Nada, a não ser ódio. Então o que acontece com um crente quando se converte? Perseguição nesse mundo hostil. Então vocês já passaram por coisas semelhantes, talvez não tão grandes quanto essas perseguições atuais, mas vocês já têm um mínimo de experiência quanto ao sofrimento. Vocês não são totalmente leigos ou insensíveis, ou não são totalmente inocentes quanto à necessidade de perseverar em meio a essas lutas. Vocês já passaram por algumas lutas. Então ele diz assim, vocês suportaram esse sofrimento, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Isso não é novidade para vocês. A igreja passa por sofrimento, todos passamos por sofrimento. Veja bem, quero fazer uma pequena cláusula aqui, um adendo. Esse sofrimento aqui, como Pedro diz, não é o sofrimento que você sofre quando você comete um pecado, quando você comete um erro, quando você quebra princípios de Deus, quando você é um mau cidadão e em algumas situações dessa, quando você se desvia da verdade e entra pelo caminho do erro. Não é isso que, é como Pedro diz, não é como o ladrão ou o malfeitor. Esse sofrimento, se for por isso, é justo. Mas não, se for como cristão, bem-aventurado você é. Você é bem-aventurado. É o sofrimento como crente, sendo luz, andando nos princípios de Deus, ainda assim sendo perseguido. Bem-aventurado você é. Isso faz parte da vida cristã. E isso é bom, isso é bom.
De N maneiras, o sofrimento faz parte da vida cristã de forma positiva. Entenda isso. Primeiramente porque debaixo da soberania de Deus, não há um sofrimento sequer que não venha dele, ou que não seja permitido por ele. Você crê na soberania de Deus? Deus é soberano. Nem o diabo põe o dedo em você, se não for da permissão de Deus, pela permissão de Deus. Então, tanto o sofrimento, seja a correção, a disciplina formativa ou disciplina corretiva, você sabe o que é isso, né? Formativa, quando Deus está trabalhando para formar o caráter de Cristo em você. E corretiva, quando você peca ou você erra e Ele te disciplina como um pai que usa a vara para castigar você, para te colocar de novo no caminho, né? Da verdade. Todas elas vêm de Deus. Toda disciplina vem de Deus. Então quando você olha assim, já dá um pouco mais de consolo para o nosso coração. É o meu pai, Ele sabe o que está fazendo. E Ele está dizendo assim, então lembre-se disso. Por quê? Versículo 33 e 34, Ele está dizendo assim: ora vocês sofreram na pele, vocês mesmos sofreram essa perseguição, essas injúrias, injustiças, sofrimentos de formas variadas. Vocês mesmos sofreram em vocês mesmos, ou na sua própria família, ou ora, sendo coparticipantes com seus irmãos da igreja. Vocês sofrem, às vezes nós sofremos com sofrimento alheio, não é? Gente que a gente tem um pouco mais de contato, é lógico, a igreja, todos nós temos comunhão uns com os outros, não é? Mas existe, nós não podemos negar, que existe aqueles que nós temos um pouco mais de amizade do que com outros. Existe uma certa diferenciação. Isso eu não estou dizendo, o irmão não me ama porque ele não conversa. Não, às vezes ele simplesmente, há um afeto diferenciado entre nós. Há uma amizade um pouco mais, um apego um pouco maior entre uns e já com outros não. E isso é normal. É normal, nós precisamos ser maduros para entender isso. E não achar que estamos sendo perseguidos porque o camarada não me cumprimenta na entrada da igreja. Não precisamos ter esses negócios no nosso coração, tá? Então, ele mostra que alguns eram coparticipantes com os sofrimentos daqueles que também foram tratados assim. Então o autor está dizendo assim: vocês já passaram por isso. Versículo 34 ele diz: porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Ele abre um pouco mais e diz assim: naquela época que vocês sofreram, vocês entenderam direitinho. E por que vocês entenderam direitinho o sofrimento, a origem do sofrimento, que Deus estava por trás de tudo isso, vocês aceitaram e ainda se alegraram com o sofrimento. Mas veja um segredo, no final do versículo 34. Por quê? Porque eles tinham ciência ou consciência de possuir-lhes, eles mesmos, patrimônio superior e durável. Diante da tribulação que eles já estavam passando, do sofrimento que eles estavam passando, naquele início de carreira cristã, por assim dizer, eles não olharam para o sofrimento só. É impossível você ignorar o sofrimento, é verdade. Você sofre, dói, você chora. É lógico, nós somos gente, né? Gente sofre, gente chora, gente esperneia. Nós todos somos assim. Mas eles não focaram só no sofrimento, eles tiveram um momento que eles olharam para o alto. Porque se a gente ficar só olhando para o sofrimento, a gente pira, a gente desanima, a gente abandona. Aí sim, a apostasia está batendo forte no nosso coração. Mas há momentos em que você olha para Deus, e você olha para o alto, e você tem a expectativa. A fé nos concede essa expectativa de algo futuro infinitamente melhor. Quando eles olharam dessa forma, diz o autor aqui, vocês tenham consciência de possuir-lhes vós mesmos patrimônio superior e durável. Aí eles olharam para a perseguição, para o sofrimento, o momento de sofrimento. Eles puderam dizer mais ou menos como Romanos nos ensina, né? É uma leve e momentânea tribulação. Mas é um sofrimento, é um câncer, é um divórcio, uma coisa muito terrível. Mas é leve e momentâneo. É leve e momentâneo. Quando você olha para a eternidade, quando você olha para a grandeza do seu Deus, quando você olha para a tão grande salvação que você tem em Cristo, a sua tribulação, por maior que seja, como homem, sim, é difícil, mas como um filho de Deus, você começa a enxergar e diz assim: espera aí, é um sofrimento leve e momentâneo.
comparando com o peso de glória futuro. Comparando com o peso de glória. Então nós podemos focar só na tribulação, não é mesmo? A gente tem que olhar para o alto. Quem nos ajuda a olhar para o alto? Ele está mostrando aqui, a pista está aqui nos primeiros versículos. Meus irmãos, nós somos coparticipantes dos mesmos sofrimentos, não é? A igreja existe para isso. Sozinho eu não vou para lugar nenhum, sozinho eu não venço. Sozinho eu não tenho condições de suportar tudo isso. Mas tendo essa cooperação mútua, suportando-vos uns aos outros em amor, a igreja, o corpo de Cristo, eu me sinto seguro lá no meio dos meus irmãos. Você se sente seguro aqui com os amados irmãos da Saron. Por quê? Porque Cristo, cabeça, está com vocês aqui, consolando-os. Nós cantamos agora há pouco, somos vencedores. Eu, você e Cristo. Não é isso? E por causa da membresia dos membros, uma hora eu estou lá embaixo e você me consola. Outra hora você está lá embaixo e eu te consolo. E assim há um consolo mútuo. Uma mutualidade. Um serviço mútuo. Pastoreamento mútuo. Então o primeiro ponto é esse. Não é? Ele está mostrando a importância. Eles venceram as tribulações porque eles não somente focaram na tribulação, mas olharam para o alto também. E tinha certeza, que é algo que ele vai falar no capítulo 11. Aliás, é maravilhoso também o capítulo 11, né? O livro de Hebreus é maravilhoso. E quando você olha no capítulo 11, ele começa a dizer que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ele está falando o seguinte, que tem coisas que ainda não aconteceram, mas você tem certeza absoluta que vai acontecer. Você espera, você tem aquela esperança. É como Pedro fala, é uma esperança viva. Por ser esperança viva, você persevera aqui agora. Você não abandona Cristo, porque você olha para o futuro, não só para o presente. Apesar de amargo, duro, presente, dolorido, mas você não está preso nele. Você sabe que você tem algo mais excelente, que ainda não chegou, mas já chegou. Sabe o Jaio ainda não? É mais ou menos isso. Eu ainda não tenho, mas eu já tenho. Pela fé eu já tenho. Né? Então ele vai falar isso. E esse é o nosso primeiro ponto. E o patrimônio aqui não é somente patrimônio no sentido de coisas materiais. Não é só isso. Aqui a gente pode interpretar assim: você tem a sua própria vida como patrimônio. A sua vida é um patrimônio maior que você tem. O que quer dizer isso? Você tem a vida eterna. Você viverá para sempre na presença de Deus. Isso é maior do que tudo. Quando você tem a convicção de que você viverá olhando para Cristo, adorando Cristo, na presença dEle o tempo todo, você não precisa nem se preocupar se vai ter rua de ouro ou não, né? Nos céus. Para que se preocupar com isso? Eu vou estar na frente de Cristo. Eu vou adorar Cristo, eu vou estar lá face a face, me promete a palavra de Deus. Por que eu vou pensar em rua de ouro se tem mansões para mim? Eu não vou nem ficar dentro da mansão, eu quero adorar o Senhor o tempo todo. Eu vou ver o meu amado, o amado da minha alma, é Ele que eu quero. Então, a primeira parte é isso, ele está mostrando que houve vitória, tiveram vitória no passado. Eles não são totalmente ignorantes quanto ao sofrimento. Segundo ponto, ele fala no versículo 35 e 36, agora vamos olhar no presente. Mas ele diz, agora ele traz no presente e fala assim: olha, vocês venceram, mas espera aí, e agora? Como é que vocês estão? O autor agora então diz assim, que o autor exorta a permanecerem com essa mesma fé robusta, uma fé saudável, uma fé forte. E ele diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ele está querendo dizer o seguinte: ele está querendo dizer, vocês já venceram lá atrás, vocês precisam perseverar nessa mesma confiança. Da mesma forma que vocês venceram no passado, vocês vão vencer agora também. Não pensem que a coisa mudou e que você precisa de outro remédio. Não, é a mesma coisa. É fé, é confiança em Deus, é confiança nas promessas futuras de Deus. Aquele que fez a promessa não mente, não pode falhar. Então você confia nas promessas de Deus, nas Escrituras. Ele prometeu, Ele o fará. Então essa mesma confiança que tem grande galardão.
É isso que você precisa, perseverar nessa confiança, para que não abandonem a fé em Cristo. Eles eram tentados também, um detalhezinho que eu esqueci de comentar com vocês, eles eram tentados a voltar, veja bem, para eles não parecia apostasia, deixar o cristianismo e voltar para o judaísmo, porque de qualquer forma era uma religião, né? Era adorar a Deus, né? Mas não, na completude da revelação, a revelação maior, o judaísmo foi o início do cristianismo, e o cristianismo é a consolidação do judaísmo. Então o judaísmo já a partir de Cristo não existe mais. Então aí sim é apostasia, e eles achavam que não. O autor está dizendo para eles, sim, se vocês voltarem para o judaísmo, é apostasia. É apostasia. Então, ele diz, não abandonem a fé em Jesus Cristo, porque vocês têm agora necessidade de perseverança, no momento agora, de perseverar. E ele diz assim, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Qual é a vontade de Deus aqui no contexto? A vontade de Deus é que eles vivam pela fé. Ele vai falar no ponto seguinte agora. A vontade de Deus é que o seu eleito viva pela fé. O meu justo viverá por fé. A vontade de Deus é que o eleito viva pela fé, pela confiança em Cristo. E ele diz assim, você precisa de perseverança para isso. Mais uma vez eu reforço, onde eu encontro perseverança? Sozinho? Não. Nossa alma ela oscila. A minha fé como homem oscila. Meu coração é enganoso, é instável. Eu não tenho todo dia a mesma convicção das coisas que eu tinha ontem, e muitas vezes eu preciso de alguém de carne e osso para falar comigo, para me exortar, para me dar um puxão de orelha, ou para me pastorear meu coração. Bem-aventurados os casados, né, que tem esse benefício, né, ao deitar-se na cama à noite, poder chegar na esposa, poder chegar no marido e poder dizer assim, bem, hoje eu não estou legal, eu estou achando assim que eu nem me sinto um cristão, parece que eu sou um apóstata, parece que a minha fé acabou. E aí vem a esposa e ora com você, lê um texto com você, né, e mostra para você, ou às vezes até mesmo fala coisas difíceis de ouvir. Bem-aventurado o homem que se submete à sua esposa quando ela é bíblica, né? Eu digo quando ela é bíblica. Por quê? Porque é submeter-se a Deus. A nossa auxiliadora idônea, elas estão ali para isso. E juntamente no corpo de Cristo, é que eu consigo perseverar. A essencialidade na igreja também é nesse ponto. Ela é essencial porque é lá no meio dos meus irmãos que eu sou pastoreado. Às vezes a gente chega numa certa idade e a gente pensa assim, puxa, agora quem será que vai me pastorear, né? De repente vem um adolescente e fala uma palavra para mim e quebra o meu coração, e eu sou pastoreado. Quando a gente pede para Deus um coração humilde, né? Porque muitas vezes a gente não aceita a exortação de um mais novo, e a gente precisa entender que a palavra de Deus é verdade na boca de quem quer que seja. Então, aqui ele está mostrando que precisa dessa perseverança. E só é possível perseverar no meio dos meus irmãos, no meio da igreja. Por isso que nós precisamos uns dos outros. E agora vamos observar um pouquinho o que é agradar a Deus, que ele menciona aqui, fazer a vontade de Deus, que ele menciona no versículo 36, no finzinho do versículo 36, e já entramos na última parte, que é a expectativa futura. Qual é a expectativa futura? Aquele que vem virá. Vai demorar? Não, não vai demorar. Mas está demorando. Espera aí. Olha para o alto, pensa na eternidade. Falta tão pouco. A expectativa da eternidade faz com que as coisas que hoje parecem grandes para nós se tornarem tão pequenininhas. Tanto as dores, quanto o tempo. Aquilo que está dentro do Cronos passa a ser tão pequeno quando você olha para aquilo que está fora do Cronos, que é a eternidade. Você olha para a eternidade e fala assim, eu vou passar a eternidade com o meu Senhor. Então Ele logo voltará. Ele logo voltará. E aí então, olhando no versículo 37, ele diz assim, terceira parte, não é? E depois no versículo 39 vem a conclusão. Ele diz assim, versículo 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará.
Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então o autor é muito sábio. Ao longo de toda a carta aos Hebreus, se você estudar, você vai ver que ele usa muito o Velho Testamento, é óbvio. Ele está falando para judeus que estavam querendo voltar para o judaísmo. Então ele usa a mesma Bíblia do judaísmo para mostrar que o judaísmo apontava para Cristo. E ele está falando assim, se você voltar para o judaísmo, você está abandonando aquilo que o judaísmo está mostrando, que é Cristo. E ele aqui usa o texto de Abacuque, uma profecia de Abacuque, para dizer assim: fazer a vontade de Deus é viver pela fé, agradar a Deus é viver pela fé. Faça o raciocínio inverso. Se você pega o versículo 38 no finzinho, Deus diz assim: se retroceder, nele não se compraz a minha alma, correto? Se retroceder significa se apostatar, se abandonar a fé. Se você voltar atrás, se você recuar, abandonar a fé, eu não me agrado de você, Deus diz. Raciocínio inverso: se você perseverar, eu me agrado de ti. Eu tenho prazer em você. Se você continuar andando pela fé, isso é agradar a Deus. Então, ele diz assim: dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Ele, usando aqui a profecia de Abacuque, ele levanta 3 pontos que, na verdade, estavam fresquinhos nas mentes dos judeus cristãos, dessas igrejas, dos hebreus, e ele levanta 3 pontos aqui. Ele fala o primeiro: a volta do Senhor não demora. Então ele quer consolar os irmãos. A Bíblia, o Velho Testamento já estava mostrando, aquele que vem, quem é aquele que vem? É Jesus. No caso aqui, ele voltará, não é? Aquele que vem virá. E ele usa esse texto aplicando para a segunda vinda de Cristo. Aquele que foi prometido, que veio já uma vez, também virá, e não tardará. É uma palavra de ânimo. Espera aí, gente, calma, não vai demorar. O nosso Senhor já está chegando. Como o pastor Luiz falou agora há pouco. O Senhor está às portas. O Senhor está às portas. Calma, gente, não abandone, não desista agora. Primeira exortação. Segunda exortação: cabe então ao justo viver pela fé nessa promessa. Olhe para a promessa, então permaneça na fé. Ele diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé. Quero dizer uma coisa para você também, só para adicionar aqui. A partir do capítulo 11, ele vai mostrar que a fé é mais do que algo subjetivo, algo interior do crente. A fé é crer em Jesus Cristo, sim, faz parte. Eu creio de coração, com a mente. Eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o meu Messias, o Messias que prometido e veio e cumpriu. Eu creio na obra e na pessoa de Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor. Mas não é só isso. A fé, ela tem outra conotação, ela tem algo mais do que simplesmente um sentimento, por assim dizer. Ela também significa fidelidade. A fé acopla essas duas coisas. A fé verdadeira, a fé legítima em Cristo, ela me transforma a ponto de me fazer fiel. Então aqui significa que a fé para nós é crer e ser fiel. A fé transforma o coração e a mente do eleito para que ele seja fiel a Deus. Ele abandona a velha natureza, ele abandona os velhos hábitos pecaminosos, ele abandona o velho homem, e ele é transformado em nova criatura para a glória de Deus. Ele passa a viver para a glória de Deus. Você vai perceber na seção aqui do capítulo 11, a seção que nós chamamos, a seção pistis, né? Por que pistis? Porque em grego é pela fé, é pistis, né? Então você vai analisando ali, você vai vendo desde Abel viveu pela fé, então pela fé ele ofereceu o melhor sacrifício que Caim. Então você vai perceber em cada personagem ali do Velho Testamento, que o autor vai elencar ali, você vai perceber que por causa da fé ele fez tal coisa, por causa da fé ele fez tal coisa, por causa da fé ele agiu assim, por causa da fé ele teve isso. Então existe uma consequência. A fé
trabalha no nosso coração e na nossa mente para nos transformar, para que nós tenhamos novas atitudes. E são fiéis a Deus. Por isso que Deus se agrada daquele que vive pela fé. Não é só crer nele e continuar fazendo tudo errado. Aí eu venho na igreja, aí eu disse que creio verbalmente, né? Sou um crente nominal, né? Mas não tenho mudança de vida. Então, isso não é viver pela fé. Isso não agrada a Deus. Não é a fé. Essa não é a fé que agrada a Deus. Então, a fé que agrada a Deus é isso. Por isso que aqui a palavra de Deus diz que Deus se agrada daquele que vive pela fé. Então, é o segundo ponto. Continuem fazendo tudo para a glória de Deus, crendo e sendo fiéis a Deus, vivendo pela fé. Terceira exortação. Por quê? Porque Deus não se agrada dos que abandonam a fé nele. Ele termina dizendo: se retroceder, nele não se compraz a minha alma. E você, como verdadeiro crente, não vai querer desagradar o teu Salvador, não é mesmo? Aquele que te amou a ponto de entregar o próprio Filho. Então, por amor, nós não vamos abandonar a fé, por amor a Cristo. Não é? Então aqui ele está mostrando isso. Esses 3 pontos. Cristo voltará e não demorará. Cabe então a nós vivermos pela fé. E se retrocedermos, nós desagradamos ao Senhor. E por isso eu não vou retroceder. Por isso eu não vou apostatar. Por isso eu não vou abandonar a Cristo. E ele termina com uma palavra aqui, mostrando algo muito importante para a humanidade. Ninguém, acho que às vezes demora para cair a ficha, quando você pega alguns versículos, e na simplicidade, às vezes a gente passa batido em alguns detalhes. Mas o versículo 39, simplesmente, o autor está mencionando aquilo que Cristo já havia profetizado. Que há um momento em que Deus separará o joio do trigo. Ele diz assim, 39, nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? No fim das contas, no juízo final, na volta do Senhor, só existirão 2 categorias de pessoas. Os da fé e os outros. Embora ele esteja, o contexto aqui está falando de apostasia, né? Aqueles que uma vez andaram na igreja, que congregaram, que viveram, mas depois abandonaram para nunca mais voltar. Esses são perdidos, são os apóstatas. Mas os apóstatas estão vão ser julgados da mesma forma que os incrédulos. Como aqueles lá no capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 18, aqueles que rejeitaram a verdade pela injustiça, não é? Abafaram a verdade pela injustiça. Apesar da revelação da natureza apontando para Deus, mostrando que existe um Deus que criou todas as coisas, mas eles rejeitam a revelação de Deus e falam, não, Deus não existe, né? Esses são os incrédulos. Os apóstatas são um pouco diferentes no sentido de que eles até mostraram algum cristianismo, por um período, mas depois abandonaram. Mas eles vão para o mesmo lugar. Então, aqui o autor está dizendo no versículo 39, nós aqui, quem são os nós aqui? Quem somos nós? A igreja triunfante, os eleitos, a igreja não retrocede. Eu creio que você sabe a diferença da igreja triunfante e da igreja militante. Nós, como igreja triunfante, nós chegaremos lá, e nós não retrocederemos. Essa não retrocede. Esses são os eleitos, os verdadeiros, que chegarão lá, naquele dia. E ele diz então, que há esse grupo, nós não somos os que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma. São 2 destinos, 2 grupos e 2 destinos, só, não tem mais nada, não tem uma terceira via, né? Como diz muito hoje em política, né? Não tem uma terceira opção, só 2, ou para um lado ou para o outro, ou retrocede e vai para a perdição, ou permanece na fé e preserva a sua alma, ou seja, tem a vida eterna. Não há outra opção. Então, diante de tudo isso, nós entendemos que a vitória, existe uma palavra de vitória aqui, que eu queria compartilhar com vocês. Qual é a palavra de vitória? Irmãos,
a verdadeira igreja do Senhor não ensina que a vitória do cristão está colocada, está posta nas coisas deste mundo. Não é ganhar muito dinheiro, não são riquezas terrenas. A vitória não é ter boa saúde o tempo todo. A vitória não é só bens materiais. A vitória aqui não é recuperar os bens ou a saúde que foram perdidos por causa de uma perseguição, de alguma coisa ruim que aconteceu. A vitória aqui não é ter a sua fome e sede de justiça satisfeita aqui e agora. Também não é. A vitória da verdadeira igreja, a vitória do crente, é conseguir viver pela fé, apesar de tudo isso aqui, apesar de toda a dor, de todo o sofrimento, de toda a perseguição, da apostasia batendo às portas do meu coração o tempo todo, sem eu ver nada, como a noite das trevas da alma, né? Não vejo nenhuma esperança a curto prazo, não estou vendo nada, está escuro, é breu, e eu continuar crendo, apesar de tudo isso. Isso é vitória para nós. Isso é vitória. É permanecer na fé, apesar de toda a nossa luta, de toda a nossa dificuldade. E assim conservar a nossa própria alma, a nossa própria vida. Isso é vitória, irmãos. Isso é vitória. Como conclusão e algumas aplicações, encerrando, irmãos, o que a gente pode extrair de um texto como esse aqui? Muitas coisas a gente pode extrair, eu extraí algumas e você vai meditar em outras em casa, eu sei disso. Deus está falando no seu coração nesse momento, não por mim, mas pela fidelidade de Deus através do seu Espírito. Mas eu queria colocar algumas aqui para fustigar, né, para fomentar, quem sabe, a aplicação dessas verdades para a sua vida. Primeiro, nós temos que aprender a usar as aflições como halteres. Você sabe o que são os halteres? Halteres é aquele instrumento, peso, né, que o halterofilista faz, todo aquele movimento para se fortalecer, não é mesmo? O halteres fortalece seus músculos, traz benefício. Ele causa traumas no primeiro momento, que vai trazer benefícios no segundo momento, não é mesmo? Então, use o sofrimento como um halteres, e não como um rolo compressor. Eu acho que vocês conhecem também o que é rolo compressor, né? Rolo compressor é aquele que passa no asfalto, para alisar o asfalto, quando está fazendo uma rua nova. Uma nova rua, né? Muitas vezes a gente usa o sofrimento, fica só focado nele e parece que não tem chance, não olha para o alto, não sabe buscar ajuda, não sabe pedir oração para os outros, não sabe repartir o fardo com os outros, tenta carregar sozinho e o sofrimento vai esmagar você, como um rolo compressor. Tome cuidado, não deixe acontecer isso. Mas quando você reparte, você começa a usar com aquele sofrimento, olhando para Cristo, repartindo com seus irmãos confiáveis, todos são confiáveis, não é? E assim você pode então vencer aquele momento, ou passar por aquele momento. Então use o sofrimento como esse halteres para fortalecer a sua fé, como Pedro diz na sua primeira carta. Ele diz que a nossa fé deve ser provada pelo fogo. O que significa o fogo lá? Sofrimento. Ela deve ser provada para que ela esteja cada vez mais forte, mais pura, mais firme, né? Então o sofrimento pode trazer esse benefício, como eu disse no início, todo esse sofrimento ou disciplina, seja ela formativa ou corretiva, tudo vem das mãos do meu e do seu Pai. Nada acontece na sua vida que não seja permissão ou da vontade de Deus. Nada. Irmãos, crer na soberania de Deus e confiar na soberania de Deus é a coisa mais importante que existe para a vida cristã, porque você começa a ver que até o diabo é servo dele, você entende que ele é soberano e que ninguém toca em você, se não for
pela permissão do teu Pai, que quer o teu bem, quer a tua salvação e vai trabalhar para isso. Primeiro ponto, primeira aplicação é essa. Segundo, é somente na igreja local que recebemos esse tipo de exortação amorosa, meus irmãos. Essa exortação encorajadora, para que possamos ter uma fé cada vez mais robusta e ficarmos firmes até o fim. Portanto, não abandone a sua igreja. Não deixe de congregar como é costume de alguns. Outra exortação, capítulo 10, versículo 25 de Hebreus. Ele está dizendo isso. A igreja é essencial, irmãos, para a vida cristã. Não existe essa coisa de desigrejado. Não, desigrejado é desviado, é apóstata. Essa ideia de viver... Você quer o noivo, mas você não quer a noiva, então você não vai ter nenhum dos dois. Se você não ama a noiva, você não vai ter o noivo. Saiba disso. Então essa coisa de viver... eu lá em casa com Deus, tá bom, eu me viro. Não, você precisa da igreja. Até porque sem ela você não vai vencer as suas tribulações. É nela onde todos os membros, né, nós crescemos juntos. Nós compreendemos junto com todos os santos, as dimensões do amor de Cristo, como Paulo diz lá em Efésios, não é? Nós não vamos compreender as dimensões plenas de Cristo, senão pela igreja. Então, nós precisamos congregar, engaje-se na igreja, e não somente seja como é que eu posso dizer assim? Alguém que assiste, não é? Mas seja um participante. Eu creio que os pastores ficam muito felizes com membros que se apresentam, né? Estão dispostos, têm essa disposição de servir. É importante isso. E você servindo também é mais um antídoto contra a tentação da apostasia, sabia? Porque você está engajado ali, aquilo você vai ganhando força e você vai entendendo coisas ali no serviço que você faz para a igreja, que você vai vendo que a sua tribulação vai passar. Ajuda você a não ficar focado só na tribulação e no sofrimento. Quando você serve, quando você é útil, quando você é frutífero, ativo no corpo de Cristo, na igreja local, seja lá qual for o dom que Deus te deu. Não enterre o talento, irmão. Não enterre. Terceira e última aplicação, na verdade é uma palavra de consolo. Eu gostaria de repetir isso, como eu tenho repetido para mim mesmo muitas vezes. Falta pouco. Falta pouco, meu amado irmão, minha amada irmã. Falta pouco. Eu me lembrava, quando eu trabalhava fora, e aí dava a hora do almoço, eu podia sair do serviço para ir almoçar em casa, e eu estava quase chegando perto de casa. Quando eu virava a esquina assim da rua de casa, eu já sentia o cheiro do feijão que minha esposa estava cozinhando, cheirinho gostoso do feijão, chegando perto de casa. Você consegue sentir já o cheirinho do feijão lá de casa? Tá, você vai sentir uma hora, você vai sentir. O Senhor está chegando, está próximo, não falta pouco. Console-se com essa palavra, meu irmão, minha irmã. Falta pouco. Eu sei que a dor do teu coração é muito grande por causa do que você sofre. Mas quando você tem esse consolo no seu coração, você reanima. Você recobra ânimo para poder continuar e perseverar. Sabendo que você está chegando em casa. E que o Senhor está às portas. E com isso, você se fortalece e você também consegue ajudar a outros que talvez não estão vendo isso, não estão sentindo o cheirinho do feijão ainda, estão muito abatidos, e você então se levanta e diz: meu irmão, sobe aqui no meu colo que eu vou te carregar agora. Eu quero ser útil, eu vou te levar, você não vai apostatar. Já pensou você dizer isso? É muita ousadia, né? Mas a gente precisa dizer assim: não vou deixar você apostatar. Muitas vezes a gente tem que ter essa ousadia, meu irmão. É lógico que você não tem poder para isso, mas faça o possível então. Faça o que estiver ao teu alcance.
para que o teu irmão que você ama não apostate, não abandone, não fique tão desencorajado em meio a tantas lutas que ele sofre. Avance e leve alguém junto com você. Reparta esse fardo com os teus pastores, não é? E fortaleça aquele que está enfraquecido e desencorajado. E para isso também, deixe de lado a amargura, porque muitas vezes nós ficamos muito amargurados pelos sofrimentos. Porque quando nós focamos muito no sofrimento, né, a gente fica muito amargurado. Deixe de lado a amargura, irmão. Deixe de lado. Creia nas promessas do Senhor. Tome isso como um antídoto. E deixe de lado a amargura, o teu coração que está azedo por causa do sofrimento. Você então vai ter forças para colaborar com aquele que está enfraquecido. Não seja um crente rabugento, aquele que a gente chega perto e ele só reclama da vida. Não, deixa de lado um pouco isso. Fale das grandezas de Cristo. Foque nas grandezas de Cristo. E você vai ter vitória e vai também compartilhar a vitória com os outros. Eu vejo a igreja extremamente essencial, ou é a única maneira de nós chegarmos lá. Portanto, não despreze a igreja e persevere com a tua igreja. Seja útil com a tua igreja. Apresente-se aos seus mestres, líderes, né? E disponha-se a dar também. Como o Senhor diz também, é mais bem-aventurado dar do que receber. Sirva. Aprenda a servir, não só receber. Não é? E principalmente, como a palavra de hoje, não é? Persevere na fé. É a única chance que nós temos. Como é que eu sei que eu vou chegar lá? Perseverando. Mesmo se eu chegar no pastor Luiz aqui e dizer para ele, se o pastor Luiz, disser para mim assim, olha, eu vou abandonar Cristo e tal, pastor, mas se ele disser que abandonou a Cristo, ele não chegará na glória, ele vai para o inferno. Ele vai para o inferno. Então a palavra é perseverar. A única chance de ter certeza que eu estou indo para casa é se eu permanecer no caminho de casa, perseverando. É minha única chance. Oremos. Ó Deus gracioso, obrigado, Pai, pela Tua verdade que muitas vezes desafia o nosso coração, mas também corrige muitas coisas que nós precisamos ouvir e sermos exortados para isso. Obrigado pela Tua palavra que não nos deixa órfãos e também exorta o nosso coração a perseverarmos na fé em Cristo. Senhor, revela cada dia mais essa amada igreja, aos líderes e aos membros dessa igreja, as grandezas e glórias de Cristo, para que todos perseverem e nunca apostatem da fé em Jesus Cristo. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém, irmãos.